Vamos lá. Como o Júnior já comentou, né, aqui e nós temos comentado também com os irmãos, nesse mês nós temos trabalhado sobre a temática da igreja, né, como uma comunidade de amor. Nós temos esse mês de junho tratado sobre isso, e tratado não somente sobre isso, mas sobre o crescimento em amor, né, como nós fizemos até agora, trabalhando o texto de Paulo de Efésios capítulo 4, né? E na ministração do Júnior, ele já falou muita coisa que eu tenho no coração também, queria compartilhar com os irmãos, sobre essa realidade de nós falarmos tanto de amor, né? Vivemos uma sociedade que fala de amor, e a verdade é que falar de amor não é difícil, né? Falar de amor não é difícil. Nós estamos aí cheios de canções, né, que falam de amor. Nós vivemos aí numa sociedade que tem uma série de chavões, né, expressões prontas acerca de amor. E, na verdade, a gente vai entender que, eu vou usar aqui uma expressão, teorizar amor não é difícil, né? Falar sobre amor é muito simples, muito fácil, né? Difícil é aquilo que João fala na sua carta, e que nós devemos amar de fato e de verdade. O amor tem que ser algo concreto. Amar concretamente é a questão mais séria, é o mais difícil. E como cristãos, quando a gente vai falar sobre o amor, a gente tem o quê? Tem a Bíblia. A Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e ela carrega alguns pressupostos quando a gente vai tratar desse tema. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que eu creio, que a Bíblia me ensina. E eu acredito que quando a gente abre a Bíblia para falar de amor, a gente tem que falar de João, né? Como foi citado aqui, o evangelista João é aquele que até por muitos é colocado como discípulo do amor, porque ele fala de uma maneira muito forte, muito significativa acerca disso. Primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que eu destaco, né, não é a primeira coisa que ele fala, mas o que eu destaco nas palavras de João é quando ele traz o amor como um atributo de Deus. Ele fala: Deus é amor. Deus é amor, né? E nós só podemos viver o amor a partir dessa presença de Deus em nós, né? A partir do momento que nós o conhecemos e cremos nesse amor que faz parte do seu caráter, né? Por isso que ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então não dá para a gente chegar e falar assim: olha, eu amo porque isso faz parte da minha essência. Não, você não tem o amor na sua essência. Nenhum de nós tem. Na verdade, só um é amor, é Deus. E nós, a partir do momento que entendemos o seu amor, conhecemos do seu amor, nós aprendemos, né, a viver desse amor. Tanto é que João também, na primeira carta, no capítulo 8, ele diz assim: aquele que não ama, ele não conhece a Deus, ou seja, só consegue amar, só consegue exercitar dessa virtude aquele que conhece a Deus. E outra coisa que a palavra nos fala também em relação a esses pressupostos do amor, é que maior prova de amor é justamente alguém dar a sua própria vida em favor de outro. E isso foi o próprio Jesus que disse no Evangelho de João capítulo 13, né, lembrando aos seus discípulos, referindo-se ao seu sacrifício, que foi a maior prova de amor que o mundo já conheceu, onde ele diz, né, ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus também fala sobre isso. E por último, mas que foi citado aqui, é quando João fala que o amor não deve ser uma repetição de palavras, não deve ser meras palavras, onde ele diz assim: filhinhos, amemos de fato e de verdade. Né? Tem que ser algo concreto, nos gestos, né? Numa forma real e concreta, nas diversas instâncias da nossa vida.
A gente trabalhou tudo isso daí, tem trabalhado, a gente tem aprendido, até inclusive Jesus, ele nos deixa algo muito significativo para dizer o seguinte, né? Que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós tivermos amor uns pelos outros. Mas o que eu quero falar hoje com os irmãos, que eu quero fechar esse mês, quero refletir com os irmãos, não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Eu quero trazer a figura de um servo de Deus, de um homem do Antigo Testamento, né, de um texto que nós vamos ler aqui, né, e esse texto que nós vamos ler, ele fala para nós justamente do amor, né, do amor prático, do amor concreto, do amor que é aplicado no dia a dia, nos relacionamentos, e principalmente dentro de casa, e principalmente dentro do relacionamento familiar, e até mesmo, eu quero falar hoje com você sobre esse amor dentro do relacionamento conjugal. Porque justamente o primeiro lugar que nós deveríamos vivenciar, ou devemos vivenciar o amor, é dentro da nossa casa, é dentro dos nossos relacionamentos primários. E nós vamos ler a história de alguém, né, que efetivamente amou, demonstrou esse amor ali dentro da família, né, e justamente no tempo do Antigo Testamento, onde a lei imperava, onde a lei tinha todas as suas prerrogativas ali das pessoas exercitarem até a paga por aquilo que muitas vezes era feito contra alguma pessoa. Mas eu penso justamente nisso, para a gente olhar, nós vamos daqui a pouco ler esse texto, olhar para esse texto a partir da nossa família, da nossa casa, do nosso relacionamento, porque o que acontece, né, em relação à vida conjugal, né? Você que casou na igreja, quer numa igreja cristã evangélica, numa igreja católica romana, possivelmente quando você esteve ali naquela cerimônia, o oficiante, ele passou a fazer os votos, né? Você promete, lembra disso? Está lembrando? Faz muito tempo, não lembra mais, né? Dá uma olhadinha para o seu cônjuge, assim, ixi, não lembro mais, o que foi? O que foi mesmo que eu prometi? A minha mulher sempre fala isso, lembra que você prometeu? Eu falei assim, nossa, faz 40 anos, será que eu vou, né? Eu lembro. Promete amar, promete cuidar, promete ser fiel. Não foi isso que aconteceu? Né? Promete. Então nós fizemos esses votos, né? E aí a gente olha para a nossa sociedade e, infelizmente, quando a gente fala de olhar para a sociedade, a gente não olha para algo que está fora da realidade da própria igreja, mas muitas vezes certas situações estão acontecendo dentro de famílias que fazem parte das igrejas, ou da igreja de Jesus, né? E a gente ouve, por exemplo, temas como, notícias como, por exemplo, de violência doméstica. Violência doméstica. Para a gente não ir para frente ainda, para questões até mais cruciais, né? Mas como é que a gente entende isso? O lugar onde deveria ser a vivência do amor, muitas vezes é um lugar de violência. Ora, se o casal foi lá diante do sacerdote, diante do pastor, né, e diz, olha, nós queremos fazer a nossa cerimônia, foram buscar o que? A bênção de Deus, para que o amor de Deus, ele se efetive na vida familiar. E de repente, no decorrer dos anos, dos dias, o que vai acontecer? Justamente que a violência vai tomando conta, as palavras pesadas, as palavras duras, muitas vezes até as agressões. Me lembro no ano passado, celebrando o casamento da filha da Rose, a Jéssica, o Murilo, e falando sobre isso me veio à mente, naquele momento me veio à mente uma música popular, e eu citei para eles, eu não sei se eu já cheguei a citar até a mesma coisa aqui na igreja, mas uma música que, uma pequena frase me chama atenção.
A gravação talvez mais conhecida, vem de um cantor chamado Emílio Santiago, já falecido, mas a primeira estrofe os primeiros versos dessa música fala assim: tantas palavras, meias palavras, e o nosso apartamento, um pedaço de Saigon. E o que ele quer dizer com isso? Ele traz uma figura, né, de guerra. Ele traz a figura de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, né, na guerra contra o Vietnã do Norte, onde o Vietnã do Norte toma a cidade, e ali foi um palco de guerra sangrento, lá em 1970. Na verdade, Saigon foi tomada em 1975, os Estados Unidos entrou nessa guerra, houve tanta violência, e ele traz essa figura para dizer: olha, de repente a nossa casa não tem mais amor, meias palavras, e o nosso relacionamento vai se esfriando, vai se tornando ali um palco de guerra, né? Hoje essa cidade se chama Ho Chi Minh, o Vietnã não está mais dividido, mas talvez se a gente fosse aplicar para os nossos dias, talvez você diria assim, um pedaço de Gaza, né? Um lugar de guerra, um lugar de violência. E quantas casas, quantas famílias no dia a dia vivem, né, um ambiente de guerra? E aí a gente tem que pensar: cadê o amor? Onde está o amor? O que é o amor? Né? O que é amar? E aí eu chamo a atenção para a gente começar a ler um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1 ao verso 8. E eu quero dizer para os irmãos que essa minha palavra é baseada até mesmo numa palavra que eu já ministrei em casamentos, sabe? Sobre essa questão do amor, que a gente pode aplicar dentro do lar, da família, do relacionamento conjugal, mas também que pode aplicar e deve aplicar, né, dentro da nossa vida de relacionamento uns com os outros, né? Como nós cantamos juntos, né? Somos um corpo em Cristo, então todos nós podendo, né, viver aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos para a leitura do texto, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Diz assim: havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o efraimita, né? Que aí nós temos o Eucana, né? O seu pai, o seu avô, seu bisavô. Ele já vai trazendo aqui a linhagem do Samuel. E ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos, o homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, e quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. E então o seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Vamos parar aqui no verso 8, vamos parar para a gente pensar um pouquinho sobre a vida de Eucana, um homem que talvez poucas vezes nós ouvimos falar alguma coisa sobre ele, apenas que foi o marido de Ana. E aí a gente, quando lê um texto como esse daqui, a gente já vai quase que para o final da história, porque a gente vai entrar na história de Samuel. E a história de Samuel, ela fala justamente dessa dificuldade
de Ana em ter um filho, o desejo de Ana em querer ter um filho, né? O pedido de Ana para Deus, de que assim concedesse essa graça para ela de poder gerar um filho, e o propósito também de Ana em dizer ao Senhor: se me deres um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor e vou deixá-lo no templo para que ali ele seja educado, né? E seja um servo teu, né? E Deus concede a Ana esse filho, e eu sempre gosto de lembrar, dizer o seguinte, né? Que esse primeiro capítulo já tem uma história tremenda, uma lição tremenda para nós como pais, né? Que é justamente o seguinte: Ana, ela queria ter um filho, mas Deus queria dar muito mais. Deus queria dar um líder para o seu povo. E às vezes esse texto mostra que às vezes o tempo de Deus ele não acontece no nosso tempo, porque os propósitos de Deus são sempre muito maiores e melhores do que aquilo que a gente imagina para a vida. Quantas vezes as coisas não vão acontecer no nosso tempo, da forma como nós queremos, e nós passamos a reclamar, a murmurar, a achar que tem alguma coisa errada, e não nos submetemos em entender que o tempo de Deus é um tempo perfeito, e os planos de Deus são perfeitos e muito maiores do que aquilo que a gente espera para a nossa vida. Mas aqui nós temos um contexto familiar, né? E a pessoa de Eucana, aqui nessa situação, dentro daquela realidade social, em que ele tinha duas mulheres, tinha as duas mulheres, a Ana e a Penina, e aqui então ele tinha duas, sendo que uma tinha filhos, a outra não tinha, e havia ali todo um conflito, né? Justamente por causa dessa situação, pelo fato de uma se sentir privilegiada, ou mais privilegiada do que a outra, e Eucana tem que administrar justamente toda essa situação, e ele, através da forma como ele cuida de toda essa situação, ele vai trazendo para nós algumas lições, algumas pontuações importantes acerca do que é amar. Do que é amar de forma concreta, de forma prática, fugindo de chavões, né? Fugindo de frases de efeito e entendendo aquilo que precisa estar realmente acontecendo na nossa vida. Então nós vamos para o texto, e o texto nos fala assim, o texto nos fala de que Eucana todo ano oferecia um sacrifício para o Senhor, né? Ele chegava para sacrificar ao Senhor em Siló, e quando ele ia, ele repartia do seu sacrifício com toda a sua família. Verso 5 nos diz o seguinte, né? Porém, nesse repartir do sacrifício, ele dava uma porção em dobro para Ana, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Primeira coisa que você vai aprender e deve aprender acerca do amor, é que amar é dar além do esperado. Amar é dar algo além do que o outro espera. Ou seja, Eucana, ele dava, por amar Ana, o dobro daquela parte que era sacrificada para o Senhor. Guarde bem isso, quando você pensar acerca de amar, acerca do seu amor, de como você tem amado, essa é uma lição importante para a gente aplicar. Amar é ir além do esperado, é ir além do que o outro espera. O texto vai nos falando sobre isso. Todos os anos ele subia, oferecia os sacrifícios, mas para Penina, o que ele fazia? Ele dava o convencional. Mas para Ana, não, por causa do seu amor, a porção era dobrado. Ou seja, dentro da regra normal da vida familiar, o esperado é que ele dividisse igualmente aquilo que precisava ser sacrificado. Mas o verdadeiro amor, ele é dotado de generosidade, e essa generosidade faz com que todas as expectativas se excedam. Quando a gente fala sobre isso, a gente traz para a nossa vida
quer familiar, conjugal, para as nossas relações de amizade, com aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar. Nós trazemos esse desafio que nós carregamos como discípulos de Jesus. Vocês serão conhecidos se tiverem amor uns pelos outros. E é justamente isso que acontece. Nós seremos conhecidos não por aquilo que nós falamos, pelas belas palavras que nós formos dizer acerca do amor, mas quando nós demonstrarmos o nosso amor, o amor que faz parte da nossa vida cristã, através de gestos generosos. Ou seja, a gente precisa aprender a ser pródigo naquilo que a gente faz. A gente precisa aprender a sair do ordinário. A gente precisa aprender a não se conformar com o ordinário, com aquilo que é comum, aquilo que todo mundo faz, aquilo que faz parte da vida da maior parte de pessoas. Vamos entender isso, né? Muitas vezes as coisas chegam para nós quando nós deveríamos pensar como, né? Ou muitas vezes as coisas chegam para nós para que nós façamos alguma coisa, e muitas vezes nós simplesmente fazemos as coisas ao pé da letra. Vamos pensar na vida familiar. Alguém chega e fala para você: lave a louça. O que você faz? Né? Lava a louça. Por que não enxuga? Já viu adolescente quando pede para lavar a louça? Mas você não enxugou? Ah, mas você não pediu. Tá? E na verdade é isso, né? A gente precisa entender que quando nós vivemos um círculo de relacionamento, nós estamos com joias preciosas diante de nós. Quer você fale da sua família, quer você fale dos seus amigos, na verdade, nós temos vidas que são preciosas. E para essas vidas preciosas, quando nós demonstrarmos o amor, nós devemos realmente demonstrarmos além daquilo que é o comum, além daquilo que se deve fazer, né? Fazendo com amor e indo além daquilo que o outro espera. Quando Jesus falou sobre isso, e a gente sabe muito bem que quando a gente lê o Evangelho, se a gente lê o Evangelho com profundidade, né, querendo aprender de Jesus, a gente vai aprender que Jesus foi aquele que elevou o sarrafo em relação à espiritualidade. Ele trouxe, porque ele vem trazer para aqueles que o ouviam, não uma nova religião, mas a essência da fé. Quando ele diz: olha, não é para amar só quem te ama, ame também os seus inimigos. Ou seja, né, Lucas relata esse texto dizendo o seguinte, que Jesus fala para aqueles que estavam ali ouvindo, e principalmente para os seus discípulos: se vocês amam aqueles que te amam, que mérito que vocês têm? Não? No que vocês são melhores se vocês simplesmente fazem aquilo que todo mundo faz? Não? E ele é bem claro dizendo o seguinte: olha, até os pecadores fazem isso. Até quem não tem nenhum sentimento de devoção a Deus faz a mesma coisa. E ele vai muito além, ele vai dizendo o seguinte: olha, qual que é o mérito de vocês, né, de emprestar dinheiro aos que podem devolver? Isso aqui pega no bolso da gente, né? Quando Jesus fala assim, alguém vem e fala assim, né, empresta um dinheiro. Ixi, será que eu vou receber? Né? E ele fala: e qual é a vantagem? E ele fala do mesmo jeito: olha, até os pecadores fazem isso. Eles fazem o cálculo: esse daqui pode pagar, esse daqui não vai pagar, então esse daqui não vou emprestar. E Jesus vai elevando justamente esse nível, né, da espiritualidade, a excelência da nossa espiritualidade, e aí ele vai mais além para dizer o seguinte: então amem os seus inimigos e façam o bem, e emprestem sem esperar nada de volta, né? Tenham misericórdia, sejam misericordiosos, coloquem o coração de vocês na dor, na luta do seu próximo, assim como Deus fez isso também com vocês. O que Jesus está querendo falar para nós em relação a isso? Esse princípio aqui que nós encontramos, é que na verdade, a convivência com os iguais é muito fácil.
mas a convivência com os diferentes é muito desafiadora. E é isso que ele propõe para nós, que a gente aprenda a conviver com aqueles que são diferentes. Porque a nossa tendência é fazer o quê? É querer sempre enquadrar as pessoas no nosso modelo. Se essa pessoa se enquadra no meu modelo, então eu gosto dela, eu faço parte do círculo de amizade, ela faz parte do meu círculo de amizade. Mas e quando aquele que está diante de mim é diferente? Né? Será que eu simplesmente faço aquilo que é comum, ou às vezes não vou nem querer fazer aquilo que é comum? E é por isso que também ele disse, né, se alguém obrigar você a andar 1 milha, faça o quê? Ande 2. Ande 2. E ali é algo pesado que Jesus está falando, porque quando ele traz essa passagem aqui, ele está trazendo uma questão legal, ele está trazendo uma lei do Império Romano que dizia o seguinte: como o Império Romano dominava toda aquela região da Palestina, ele está dizendo o seguinte, ó, se um soldado romano, né, baseado na angaria, que é uma lei, que era uma lei estabelecida naquela época, que dizia o seguinte, que ele poderia requisitar de qualquer pessoa que carregasse alguma bagagem pertencente a ele por até 1 milha. Então ele tinha que cumprir isso. Qualquer soldado romano poderia exigir isso de qualquer cidadão judeu. E na verdade Jesus fala o seguinte: se alguém chegar para você e disser o seguinte, né, anda 1 milha, carregue esse fardo por 1 milha, faça o quê? Ande 2. Ou por isso que ele disse: se alguém te obrigar a andar, né, 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, se alguém te impõe uma obrigação, não faça simplesmente aquilo que foi imposto. Vá além do esperado. Mostre boa vontade, mostre generosidade na sua vida, né? Porque na verdade todos nós sabemos que esse é um caminho de 2 mãos. Nós gostamos, né? Nós nos alegramos quando as nossas expectativas são superadas. Quando nós esperávamos uma coisa simples e comum, e de repente alguém vem e nos traz algo além do que nós estávamos esperando, além do que nós estávamos imaginando. O nosso coração se alegra, é muito bom, é muito agradável quando isso acontece. Mas esta palavra, este ensinamento de Jesus, como eu falei, é uma via de 2 mãos. Nós precisamos também exceder àquilo que nós precisamos fazer como prova do nosso amor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, e principalmente dentro da nossa casa, a partir dos nossos, do cuidado, indo além do ordinário, indo além do comum, buscando uma proatividade, justamente para abençoar aquilo que Deus, né, aqueles que Deus tem colocado do nosso lado. E para que isso aconteça, o que nós vamos ter que fazer, né, é não deixar que o egoísmo, que o meu ego, que muitas vezes quer se colocar em primeiro lugar, ele domine, ou elimine, melhor dizendo, a beleza do amor, né, dominando os meus sentimentos, dominando aquilo que, né, eu devo fazer, né? Então, cada um, quando falar ou buscar entender o que é o amor, deve realmente entender que a cada dia nós precisamos nos superar na doação e na entrega do amor uns, né, pelos outros. Então, amar é você dar além do esperado. Amar é você ir sempre além daquilo que o outro espera de você. Ainda no verso 5, tem uma outra lição que Eucana nos ensina aqui, porque a palavra diz para nós o seguinte, né? Que ele dava uma porção em dobro para Ana, pois a amava, e aí uma frase aqui, final, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, né? Não é bem essa questão que nós queremos
discutir aqui, mas pensando nessa dificuldade dessa mulher em querer ter um filho, né, em querer gerar um filho, a gente vai aprender um outro princípio acerca do amor que Eucana mostra aqui através da sua vida em relação a Ana. Ou seja, amar é você não mudar, mesmo recebendo aquém daquilo que você deseja. Amar é você não mudar, mesmo recebendo aquém daquilo que você deseja. Se de início a gente fala que amar é ir além do esperado, também é verdade que o verdadeiro amor, ele se mantém o mesmo, ele permanece o mesmo, mesmo quando, né, nós não recebemos aquilo que nós esperamos. Se você olhar para esse texto, lendo esse texto, você tem que justamente pensar nesse momento em que eles estavam ali vivendo. Hoje, nos nossos dias, nós podemos dizer que o imperativo, talvez um dos imperativos, não vou falar o imperativo, mas um dos principais imperativos dos nossos dias é a estética. O que eu quero dizer com isso? Né? Beleza em primeiro lugar. Concorda comigo? Né? Grande preocupação das pessoas é o quê? Estética. É o meu corpo, né? Muitas vezes até pela questão da qualidade de vida, muito louvável, mas muitas vezes a gente vai percebendo que as pessoas estão, né, sempre nas academias, procurando os cirurgiões plásticos, procurando um jeito de que o corpo esteja condizente com aquilo que a sociedade estabelece como ideal, né? Na verdade, a gente vive debaixo de uma ditadura, né? Da ditadura da beleza, né? Que tem muitas vezes levado pessoas até a depressão, porque tem toda essa dificuldade de alcançar aquilo que que é colocado como um referencial de beleza, né? E que na verdade a palavra de Deus fala que a nossa beleza está longe disso, ela está dentro de nós. Hoje nós vivemos a estética como primeiro plano, mas no tempo, né, de Ana, o que é que marcava a vida de uma pessoa como uma pessoa abençoada, como uma pessoa de destaque na sociedade? Era justamente a procriação, o número de filhos que aquela pessoa tinha. Ter filhos era sinal de ter uma bênção, né? E aí o salmista, lá no Salmo 127, ele fala muito sobre isso, ele traz para nós justamente essa questão, lembrando o seguinte: os filhos são herança do Senhor, os filhos são presente de Deus para a vida das pessoas, são uma grande bênção, né? E ele fala assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, feliz é o homem que, como um soldado, né, tem a sua aljava e coloca ali as suas flechas para a batalha. E ele diz, o salmista diz, porque esse homem que tem filhos, ele não vai ser envergonhado quando tiver, né, que ter as suas questões para resolver, porque ele vai ter os seus filhos justamente ao seu lado, né? E eu sempre brinco com essa questão das flechas, né? Porque nós vivemos aí um tempo também de economia familiar, né? Hoje a gente olha para os casais, para as famílias, né? Um filho, 2 filhos, né? Quem tem um, quer mais um? Não, pastor, dá muito trabalho, não é assim? Né? E às vezes eu brinco com eles, olha, biblicamente falando, todo guerreiro tinha 5 flechas na aljava, né? Ou seja, o número ideal de filhos é 5, né? Tem gente que não gostou dessa palavra. Você que se sentiu abençoado pode levantar a mão, falar, Senhor, vamos começar a aumentar a família, né? Mas eu acho que ninguém está querendo essa bênção do Senhor, né? Amém, irmão, vamos orar no final por vocês, né? Aqui, ó, né? Mas depois, não vai pôr a culpa no pastor, tá bom? Depois que chegarem, né, todos os rebentos, né? Mas naquele tempo a vida social era marcada pelos filhos. Filhos é bênção. Quem tinha lá 5 estava muito feliz, né?
Só que o Eucana, né, com a Ana, eles não tinham nenhum. E Eucana amava a Ana da mesma forma. Isso é muito bonito, né? Mesmo Ana não podendo lhe conceder filhos. Tá? Ou seja, se a gente olhar para essa questão, essa exigência social, a gente vai entender o quê? Que a Ana estava aquém das expectativas do Eucana como um pai. Tá? E essa é uma realidade que todos nós vivemos, não somente nesse sentido, mas em muitos momentos, né, em determinados aspectos, nós também nos vemos aquém das expectativas do outro. Nós nos vemos aquém da expectativa do outro. Por melhor que nós sejamos, a grande verdade, nenhum de nós é perfeito, nós não somos perfeitos, e há áreas na nossa vida em que nós somos mais frágeis. Por isso é importante a gente lembrar disso, em relação ao outro, aquele com quem nós convivemos, aquele que faz parte da nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. Não faça cobranças naquilo em que as suas expectativas forem frustradas. Não façam cobranças, não aponte o dedo, não julgue, não mude de atitude, não ame menos, pelo contrário, ame mais, porque essa é a grandeza do amor. Não mudar, mesmo que você não tenha as suas expectativas atingidas. Sabe por quê? Porque amor não é troca. Amor não é troca. Se um dia você casou achando que haveria ali um negócio, certamente você se frustrou. O amor é doação incondicional. E a gente precisa entender isso. Por ser doação incondicional, eu não tenho que esperar nada de volta. Eu simplesmente tenho que amar, me doar, me dedicar, né? E o grande exemplo que a gente tem aqui é justamente de Deus, que nos ama além do que nós merecemos, recebendo em troca bem menos do que Ele merece, não é verdade? Essa é a grande verdade, isso é que Ele vem nos ensinar, né? A essência de Deus, como foi falado, é amor, Ele é amor, e amor não é um sentimento, amor é uma decisão. João 3,16 diz: Deus nos amou, Deus decidiu nos amar, Deus decidiu amar todo mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Paulo complementa isso em Romanos 5, dizendo o seguinte: mas Deus prova o seu grande amor para conosco, ao enviar Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós estávamos muito aquém da expectativa de Deus. Nós estávamos muito aquém de toda a expectativa de Deus quando nos criou. Mas mesmo assim Ele decidiu nos amar e veio ao mundo para nos salvar. Por isso é que Paulo, 1 Coríntios 13, textos que nós já trabalhamos aqui, ele disse assim: quem ama não busca os seus próprios interesses. Então, amar na prática é também você não mudar, mesmo que as suas expectativas não sejam atingidas. E para a gente terminar, terceiro ponto, nós vamos para o verso número 7, né? O verso 6 nos fala que a Penina ficava provocando a Ana, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril, né? Mas todo ano acontecia a mesma coisa. E é interessante, porque era algo que se repetia. O texto vai falando, não nos fala quanto tempo, mas todos os anos em que ele subia a Siló para levar os sacrifícios, Ana tinha que ouvir a mesma história, tinha que ouvir a mesma provocação. E no verso 7, então, né, o texto fala que Ana ficava chorando, ela ficava ali entristecida, não comia, e a palavra
vai dizer no verso 8: então seu marido Eucana perguntou: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que o teu coração está triste? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Então, nesse momento que a gente vê todo esse desespero de Ana, o seu sonho não se realiza, né? E aí a gente para pensar, ou ele tentando entrar no texto, justamente que quem já teve um grande sonho e não viu esse sonho se concretizar, sabe o que vai estar, sabe o que estava no coração de Ana. E além disso tem toda essa acusação, essa provocação da Penina, né? E é justamente nesse momento que o Eucana intervém para dizer o seguinte: será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Eu não vejo aqui, nas palavras de Eucana, uma palavra pretensiosa, né? Acerca da sua pessoa, de quem ele era, né? Mas o relato vai nos mostrando que, a despeito da esterilidade de Ana, ele amava, e ele tratava Ana com distinção. Portanto, a gente não vê nenhuma presunção, não dá para ver, de certa forma, nenhuma presunção aqui no coração de Eucana, mas uma convicção que ele coloca para ela, afirmando ser 10 vezes melhor do que o maior sonho que ela tinha na vida. E eu fecho justamente com esse outro princípio que a gente precisa guardar. Amar é ser para o outro melhor do que o desejo mais profundo do coração dele. Você já perguntou para uma pessoa com quem você convive, qual é o maior sonho que ela tem na vida? O que ela mais anseia, mais deseja na vida? E pensar que você pode ou deve ser algo ainda melhor do que esse sonho, do que esse anelo que ela tem na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes fala, mas pastor, talvez seja alguma coisa tão grande, eu não vou conseguir chegar naquele sonho que ela tem, não consigo nem chegar perto daquilo que ela espera na vida, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que isso acontece, você consegue ir, né, além, exceder aquele sonho que essa pessoa pode ter para a sua vida, quando você a ama, e o seu amor, ele é vivenciado com qualidade. Ele é vivenciado com qualidade. Ou seja, da melhor maneira possível. Eu vou amar, eu amo, mas eu amo com o máximo que eu posso fazer. Com aquilo que eu possa realmente fazer, mostrando toda a minha dedicação por essa pessoa. Quando Jesus foi convidado, e João fala lá no capítulo 2 do seu Evangelho, e interessante que João fala das bodas de Caná, da transformação da água em vinho, né? O primeiro milagre de Jesus acontecendo numa festa de casamento, num lugar onde se celebrava o amor, e ali nós encontramos o quê? Jesus ali realizando o seu primeiro milagre, transformando a água que estava colocada nas talhas em vinho. E o que acontece ali? Quando o mestre Sala, aquele que cuidava da festa, veio experimentar a água transformada em vinho, ele diz o que para o noivo? Você fez ao contrário de todos os outros. Quando a gente vai nas festas, foi isso que o mestre Sala falou. Quando a gente vai nas festas, todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Porque depois que todo mundo bebeu, já não sabe mais o que está bebendo no final, né? Então, o vinho do final, não importa se é de segunda qualidade, mas você fez diferente. Você serviu o melhor vinho no final, quando ele não sabia que aquela era a água transformada em vinho por Jesus. Ou seja,
Jesus nos mostra que o amor, ele deve ser marcado pela excelência. Ele esteve ali, ele transformou a água em vinho, mostrou o seu amor para com aquele casal e fez isso mostrando algo de excelência, um vinho de melhor qualidade. E é isso que Jesus nos ensina. Quando a presença dele dentro da nossa vida, ela acontece de forma excelente. Jesus sempre faz as coisas de maneira excelente. E esse amor nos ensina, né, que nós também devemos vivenciar plenamente o nosso amor para com os outros de uma maneira excelente. Não é de qualquer jeito. Quando a gente faz de qualquer jeito, a gente não está fazendo por amor. Talvez a gente já, voltando lá para o início, a gente está fazendo só por uma mera obrigação. Então eu quero que você pense comigo nesta noite. A gente está falando sobre uma igreja excelente, mas como nós temos sempre lembrado, uma igreja que vive na perspectiva do amor, mas como nós temos sempre lembrado, nós somos a igreja. Nós não estamos olhando de fora para uma instituição chamada igreja, nós estamos olhando para nós mesmos como parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Uma igreja que foi chamada para amar. Uma igreja que foi chamada para que possa vivenciar o amor de Deus, né, para que sejamos conhecidos como os filhos de Deus. E Eucana agora se torna um referencial para nós, né, quanto a essa vivência do amor. Para a gente pensar essas três coisas de maneira simples, mas que certamente vão ser significativas na nossa vida. Primeiro, amar é ir além do esperado. Amar é você não mudar, mesmo recebendo aquém do desejado. Amar é ser para o outro melhor do que o esperado. Que Deus nos faça pensar sobre isso, para que nas nossas reações, as nossas atitudes, antes de mais nada, nós estejamos lembrando aquilo que Deus espera de cada um de nós, como seus filhos, e vivendo para a sua glória.